Antes do dilúvio, segundo os relatos históricos e mitológicos, o mundo era um lugar muito diferente ao que conhecemos hoje. Em la narrativa bíblica do Gênesis, se descreve uma terra rica e fértil, com uma humanidade profundamente pecaminosa e corrupta. Existia um clima ideal e os seres humanos viviam muitos anos, alguns alcançando idades extraordinárias. Por exemplo, Matusalém, uma figura bíblica, teria vivido 969 anos. Os relatos falam de gigantes conhecidos como Nefilins, descendentes dos filhos de Deus e das filhas dos homens que povoavam a terra. Esses seres e suas ações perversas teriam provocado o desagrado de Deus, desencadeando a decisão divina de purificar o mundo por meio do dilúvio. Além do texto bíblico, outras culturas antigas apresentam mitos de inundações, como o épico de Gilgamesh dos babilônios, que também descreve um cataclismo aquático enviado pelos deuses para destruir a humanidade corrupta. Nestes textos antes do cataclismo, o mundo era visto como um paraíso em decadência moral, onde os valores e a ética haviam se perdido. A vegetação era descrita como exuberante, e havia abundância de alimentos, águas puras, e um equilíbrio na natureza que proporcionava uma vida próspera. Este ambiente favorável permitia que o homem cultivasse e prosperasse sem as dificuldades que a humanidade enfrenta atualmente. Os animais, segundo algumas tradições, conviviam em harmonia, e a vastidão dos recursos naturais era explorada sem esgotamento. Este estado de tranquilidade e abundância, no entanto, estava sob a superfície mascarado pela crescente maldade humana, violência e falta de respeito pelas leis divinas e naturais. A tradição do dilúvio funciona como um aviso ou recordação da necessidade de retidão e equilíbrio, mostrando que as escolhas humanas têm consequências e que a relação com o divino e com a natureza deve ser harmoniosa para preservar a ordem e a vida. Assim, o mundo antes do dilúvio é visto como uma lição perdida, um lembrete sombrio do que acontece quando a humanidade se desvia de um caminho de moralidade e responsabilidade ambiental, levando à renovação através de um recomeço forçado pelas forças maiores que regem o universo. Em tempos antigos, muito antes das histórias serem escritas, havia rumores entre povos de terras distantes sobre uma grande inundação que engoliu o mundo. Um desses relatos vem da história conhecida como a Arca de Noé e o Dilúvio. Em uma pequena vila que existia sob o olhar atento das montanhas e do céu estrelado, vivia Noé, um homem que mantinha uma conexão especial com o Criador. A vila prosperava com campos férteis e riachos cantantes, mas a humanidade, em suas práticas, afastava-se cada vez mais da harmonia natural que uma vez honraram. Os relatos dizem que o Criador, entristecido com a corrupção e a violência que se alastraram pelo coração dos homens, decidiu purificar a terra com uma grande chuva. Mas Noé, sendo um homem justo e íntegro, foi escolhido para salvar uma fagulha de toda a criação. Certa noite, enquanto o céu cintilava com estrelas, Noé ouviu a voz do Criador. Construa uma arca, a voz dizia, firme e compassiva. O projeto era grandioso, uma embarcação colossal feita de madeira robusta, capaz de abrigar uma representação de toda a vida na Terra. 2 por 2 machos e fêmeas, de cada espécie que nadava, rastejava, andava ou voava. Os vizinhos, ao verem Noé e seus filhos trabalhar dia e noite, zombaram. Por que construir um navio tão grande no meio de terra firme? Riam os incrédulos. Noé, contudo, manteve-se perseverante, guiado por uma fé inabalável. Com o tempo, a arca tomou forma. Seu interior estava dividido em compartimentos, cada um esperando seus futuros ocupantes. Veio então o chamado para os animais, e eles vieram, como se guiados por uma força invisível, mas irresistível. Leões, pombas, elefantes, formigas, cada um encontrou seu lugar. O céu começou a escurecer com nuvens pesadas. No primeiro dia de chuva, ainda havia risos e desdém. Mas quando os dias se tornaram semanas e as águas não recuaram, o riso silenciou. Noé e sua família, com todos os animais a bordo, estavam seguros. Por 40 dias e 40 noites, as águas cobriram a terra. O mundo transformou-se em um vasto oceano, onde apenas a arca se mantinha flutuante como um bastião da sobrevivência.
Finalmente as chuvas cessaram e as águas começaram a baixar. A arca pousou sobre o Monte Ararat. Noé, com o coração repleto de gratidão, abriu as portas ao novo mundo que ressurgia sob seus olhos. Os animais renovados espalharam-se pela terra, enquanto um arco-íris magnificente surgiu no céu, um símbolo de um novo pacto entre o Criador e toda a criação. Noé soube naquele momento que, não importando quão fortes sejam as tempestades, a promessa de um novo começo sempre prevaleceria.